Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Nós precisamos, estudar, nos preparar, porque todo mundo tem talento para algo. Às vezes a gente não sabe qual talento que tem e vamos descobrindo no caminhar da vida, até chegarmos numa idade que esteja preparado para começar a trabalhar. E tem muita gente que tem o talento, não sabe, mas quando sabe, ele se encaminha, ele cria uma estrada e segue essa estrada. O problema de muitas pessoas é que tem o seu talento, mas quando vê outra pessoa com outro talento que não é dele, mas ele vê que aquela pessoa está se dando bem naquele talento, estou falando de profissões, é alguma coisa que a pessoa faz. Tem muita gente que estuda, tem muita gente que é autodidata, tem gente que aprende sozinho, só vendo. Estuda sozinho, aprende, não tem um diploma, mas sabe fazer, às vezes até melhor do que quem estudou. Existem pessoas assim, autodidatas. E tem a pessoa tem o seu talento, mas ela vê que aquela outra profissão está sendo mais rentável. O que ela faz? Ela abandona o seu talento e vai tentar o talento dos outros. Está cheio de gente assim, cheio de gente oportunista, que eu lembro, já contei isso também em outros vídeos, mas vou relembrar aqui, que teve um boom lá no Brasil, aí no Brasil, quem está vendo assistindo no Brasil, da carrocinha de cachorro-quente. Uma pessoa estava na esquina lá, vendendo cachorro-quente, começou a vender filas e mais filas, pronto, daqui a pouco tinha a segunda carrocinha, daqui a pouco tinha a terceira, daqui a pouco tinha a quarta, cada esquina tinha uma. É impressionante, você saía de casa, se quisesse comer cachorro-quente, era só na esquina que estava lá o cachorro-quente. Depois veio a era do pastéis de vento. Fez a barraca lá, começou a vender, daqui a pouco tinha um monte de barraca de pastéis de vento. É assim, a pessoa vê, opa, aquele lá tá dando mais dinheiro, vou. Tem muita gente que faz faculdade e pensa assim, vamos dizer que eu seja uma pessoa, vamos dizer que sou João. Eu tenho talento para ser, vamos dizer, advogado. Não é uma boa profissão, mas advogado. Aí, eu tenho talento, mas eu estou vendo que a engenharia está ganha-se mais, ou a medicina, aí eu vou tentar, eu vou fazer aquilo lá porque dá mais dinheiro. Então tem gente que escolhe a sua profissão pelo financeiro e não pelo dom, pelo talento que ele tem. Dom já é espiritual, outra coisa. Então pelo talento que ele tem. Assim, agora eu vou entrar na área dos dons também, que é espiritual. Vou entrar na área da igreja. Isso aí eu estou falando do mundo. Porque tem muito pastor, homem de Deus, mulheres de Deus, que são médicos, que são engenheiros e tal, Então, fazendo também a obra da igreja. Quando você vai para a igreja, você vê as pessoas, Deus fala para o pastor espiritual, um homem que realmente tem comunhão com Deus, separa fulano de tal, vamos dizer assim, separa aí o Fernando para o diaconato. Aí ele vai lá, separa o Fernando para o diaconato. Separa a irmã tal para missionária. Aí vai lá, separa a irmã Maria para missionária. Essas pessoas estão na igreja trabalhando. O que acontece? Os anos passam, esse diácono, ele começa a se incomodar. Estou com tempo já, muitos anos já como diácono, não dá para me pular para presbítero? Aí você pergunta, sim, dá, mas a vontade vem de cima. Se Deus mandar, o pastor que é espiritual tem uma ligação com Deus, que a maioria não tem. Estou só dando, estou aqui falando do mínimo, da minoria de pastores. Esse homem que tem comunhão com Deus, Deus fala, separa e pega aí o Fernando e coloca ele como presbítero. Aí vai lá, consegue ele para presbítero. Isso depois de 10, 20 anos.
né, que ele foi diácono, serviu com alegria, mas ele também não, entendeu? Ele não tinha aquela ânsia de eu quero título, eu quero mais uma divisa aqui, não. Ele trabalhava com amor, que é o que a Bíblia manda a gente trabalhar para o Senhor com amor, sem esperar recompensa, porque Deus nos recompensa de qualquer maneira. Aí, essa pessoa, a mesma coisa a missionária, tá lá, e Deus vai levantando essas pessoas, mas é Deus que levanta. E o homem de Deus é só uma ponte. Deus fala com ele, ele separa A, B ou C. Hoje em dia, as pessoas vão para a igreja, entram na igreja, até o pastor mesmo vê o cara bem, o cara, né, que tem posse, tem que prender esse cara na igreja. Isso, o que eu estou falando aqui acontece dentro da igreja. Aí chama esse cara, o cara é empresário, cheio de dinheiro, bota o cara lá para, irmão, vem aí trabalhar com a gente, é obreiro, consagra o cara obreiro, daqui a pouco o cara é diácono, daqui a pouco o cara já é presbítero, já joga o cara lá em cima para o cara ficar dentro da igreja. Ele vai ser dizimista, né? E se precisar de alguma coisa, envolve ele na obra. Às vezes o cara não tem chamada, mas eles fazem isso. E aquele irmão que está lá, às vezes, anos e anos, e Deus, de repente, agora eu estou falando de outros pastores, que fala com o pastor, ou toca no coração do pastor, o pastor não tem ligação nenhuma com Deus, mas deveria levantar o irmão que está lá anos, do diaconato para o presbitério, não. O cara fica lá até ser pastor. Pastor já é outro nível. Sempre tem falado que muita gente quer ser pastor, mas tem que ter chamada. Se não tiver a chamada de Deus, você não é pastor, você é um intitulado. Só isso. Você foi intitulado por quem? Pelo homem. Por isso que muita gente busca títulos, não espera a chamada de Deus. Para você ser qualquer coisa dentro da igreja, missionário, presbítero, diácono, obreiro, pastor, né? Tem bispo também, mas é outra área. Tem que ter chamada. Sem chamada, mestre, tem que ter chamada de Deus. Sem a chamada específica de Deus, porque dentro da igreja, quem manda a igreja é o Senhor. Dentro da igreja, entendeu? Que é ele, dono da igreja, que tem que chamar. Mas não, tem homens, né, muitos pastores aí, né, que se intitulam pastor, que saem consagrando a rodo, igual na Universal, 70 pastores, tu vai discutir Bíblia com aqueles caras, o cara não conhece nada de Bíblia. Mas são consagrados a pastor, tipo assim, é para denegrir mesmo a imagem do pastor. Ainda tem gente que defende esses lobos em pele de ovelha. Então, irmãos, muita gente só busca títulos. Eu acho uma pobreza espiritual, porque eu prefiro ser chamado de homem de Deus sem título do que ser chamado de pastor ladrão, pastor trambiqueiro, pastor carnal. Entende? O que adianta o título? Se amanhã denigra a imagem, entendeu? Se é que ele acha que Deus chamou, entendeu? Porque aquele que Deus chamou, irmãos, quem Deus chama, se sai fora da linha, entendeu? Aquela pessoa paga um preço. Agora, aquele que Deus não chamou, o cara está pisando, é isso aí, meu filho. Deus não tem compromisso e vai pagar um preço muito maior ainda. Porque esse que Deus chamou, Deus vai corrigir ele. Vai colocar ele no eixo. E ele vai ouvir a voz do seu Senhor porque ele tem chamada. Mas é uma pobreza, sabe? As pessoas ficam brigando ali, puxando, né, um sardinha para o seu lado para ser alçado ao ministério, ao maior. Tá? Sabe? É uma pobreza. Sabe? Eu fico assim, gente, coisa que eu nunca quis, nunca pensei realmente ter título de alguma coisa da igreja. Não quero, primeiro não quero, e não tenho nenhuma, sabe, não me importa, eu quero fazer a obra de Deus, só, o que você é? Servo, mais nada, somente servo, quero fazer a obra de Deus e acabou. Agora, se Deus amanhã quiser me alçar, Deus, não o homem, não aceito consagração do homem, se o homem vier me consagrar, você, eu vou te pôr, não. Quando Deus não falar comigo,
não adianta, eu não aceito. Entende? Porque eu não vou para uma coisa que eu sei que Deus não me chamou. Se Deus falar comigo, aí vai casar. Eu estava nos Estados Unidos e na época de 2001, já contei, 2001, lá na época da bomba, lá das Torres Gêmeas e tal, eu estava lá. E em 2002 eu voltei, mas eu estava na dúvida. Mas quando que eu vou embora, não sabia, tal, eu voltei em abril. E eu estava lá em casa, né, tal, e naquela, tal, dormi, né, fui dormir. Deus falou comigo através do sonho. Eu me vi voltando para o Brasil e Deus falando, é hora de você voltar. No sonho ele falava comigo. Tá bom, acordei e tal, falei, o sonho estava indo embora e tal. Aí o pastor me ligou, meu pastor lá, pastor Armando, me ligou, lá em Orlando isso, lá na Flórida. Aí eu fui até lá, na casa dele, e ele falou assim, ó, irmão, eu estava orando de madrugada e Deus falou comigo, fala pro meu servo que está na hora dele voltar. Senão o casamento dele vai acabar. Falou assim para ele. E ele falou comigo. Quando ele falou comigo, casou com o meu sonho. Quer dizer, Deus falou comigo primeiro e depois falou com ele. Quando ele falou, eu falei assim, pastor, então bate, que eu sonhei também que eu estava voltando para o Brasil. Acabou. Eu não tive dúvida. Voltei para o Brasil, deu tudo certo. Entende? Tipo assim, agora, como é que Deus vai falar com uma pessoa, né? Ó, o pastor vai, ó, vou te consagrar aí a obreiro ou até a diácono, se Deus não falou com aquela pessoa. É que ela não tem chamada, ou não está no momento. Então, cuidado com essas pessoas que querem título. Está cheio de gente titulada na igreja. Entendeu? Buscam título, querem não sei para quê. O que é muito dado é muito cobrado. Depois não aguenta a cobrança. Ah, você quer título? Então toma título. O diabo vem com tudo. Ah, você quer? Eu quero, não aguenta, cai, aí desvia, ou fica doente, eu não sei. Por quê? Porque está no lugar errado, na hora errada. Isso que eu digo. Espera Deus chamar, Deus falar contigo, aí sim vai casar o pastor, Deus fala com o pastor, tal. É assim que faz. Entendeu? Tem outros testemunhos também que eu posso dar. Deus falou comigo, falou com o pastor, entendeu? Outros pastores, né? Também aconteceu já comigo também, entendeu? E Deus sempre falou comigo, entendeu? Quando eu era novo convertido, a igreja que eu estava, a Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus, o pastor fala rápido porque está dando muito tempo. O pastor, eu gostava muito daquele pastor, tal, ia lá na igreja dele, muito uma bênção. E eu sonhei que ele estava pregando em outra igreja, em Araraquara. Aí falei para ele, ficou assim, ó, assustado assim, tipo assim, quem te contou? Aí ele foi, falou, depois eu te falo. Aí depois me falou que ele ia ser levado para Araraquara, mesma cidade que Deus me mostrou, e foi levado para lá, para Araraquara. Entendeu? Então Deus fala, Deus mostra, Deus, entendeu? Se apresenta, Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Então se você tem compromisso com Deus, fica tranquilo, amém? Essa palavra Deus pode te abençoar nesta noite, em nome de Jesus.